dar ênfase, mas o repetir, cuidado com esse repetir, né? Substituição, substituir palavras, ok? Então aí são questões do léxico, né? São as questões lexicais, beleza? Para isso eu tenho uma questãozinha aí, ó, para a gente mostrar que também está presente lá na prova do Enem. Ó, antigamente, os pirralhos dobravam a língua diante dos pais. E se um se esquecia de arear os dentes antes de cair nos bracos de Morfeu, era capaz de entrar no cu. Não devia também se esquecer de lavar os pés, sem tugir nem mugir. Nada de bater na cacunda do padrinho, nem de debicar os mais velhos, pois levava tunda. Ainda cedinho, aguava as plantas, ia ao corte e logo voltava aos seus penates. Não ficava mangando na rua nem escapulia do mestre, mesmo que não entendesse patavina de instrução moral e cívica. O verdadeiro Smart calcava botina de botões para comparecer todo liró ao copo d'água, se bem que no converscote apenas lambiscasse para evitar flatos. Os bilontras, e que era um precipício, jogando com pau de 2 bicos, pelo que carecia muita cautela e caldo de galinha. O melhor era pôr as barbas de molho diante do treteiro de topete, depois de fintar e engabelar os coiós. E antes que se pusesse tudo em pratos limpos, ele abria o arco. Então, Carlos Drummond de Andrade, aí é palavras do arco da velha. Cair nos braços de Morfeu e dormir. Debicar, zombar, ridicularizar. Tunda, surra. Mangar, escarnecer, escaçoar. Tungir, murmurar. Liró, bem vestido. Copo d'água, lanche oferecido pelos amigos. Conversconte, piquenique. Bilontra, velhaco. Treteiro de topete, tratam de atrevido. Abrir o arco, fugir. Então, é como se eu tivesse aqui um glossário, né? Mas vamos à questão. Na leitura do fragmento do texto, antigamente, constata-se pelo emprego de palavras obsoletas que itens lexicais outrora produtivos, no mais, o são no português brasileiro atual. Esse fenômeno revela que, estou falando de itens o quê? Lexicais. Esses itens lexicais que outrora produtivos, hoje não são mais o que? Utilizados no português atual. Aí ele diz, esse fenômeno revela que a língua portuguesa de antigamente carecia de termos para se referir a fatos e coisas do cotidiano. O português brasileiro se constitui evitando a ampliação do léxico proveniente do português europeu. A heterogeneidade do português leva a uma estabilidade do seu léxico no eixo temporal. Ou o português brasileiro apoia-se no léxico inglês para ser reconhecido como língua independente, ou o léxico do português representa uma realidade linguística variável e diversificada. Pessoal, questãozinha que fala da questão lexical, né? Então, ele utiliza aí no texto, né, antigamente, dá para perceber que a leitura do texto, ela às vezes trava, porque são palavras que nós não utilizamos hoje. Então, o texto antigamente, ele utiliza, né, itens lexicais que outrora era produtivo, ou seja, palavras que antes eles eram produtivas, que hoje não são mais usadas. Aí esse fenômeno revela que, letra E, o léxico do português representa uma realidade linguística variável e diversificada. Então mostra que o português ele é variado e diversificado, a ponto de
itens que eu utilizava há algum tempo deixou de ser utilizado, foram substituídos por outros. Então mostra o quão o léxico da língua portuguesa é variável e diversificado. Beleza? Então questões lexicais. Ok? Vamos adiante. Questões gramaticais, ó. Questões gramaticais, contextualização. Se eu falo em questões gramaticais, eu estou me referindo a regras. Então não tem como eu falar de questões gramaticais se eu não me falar de regras gramaticais. Então essas regras gramaticais, elas estão dentro dessas questões gramaticais. Aí nessas regras entre pronomes, preposições, conjunções. Só tem esses? Claro que não. Mas em outras aulas nós vamos nos aprofundar mais nessa questão de pronomes, de preposição, de conjunção. Mas eu quero que você saiba que para o uso desses pronomes, dessas preposições, dessas conjunções, eu tenho que ter o quê? Regras. Então, quando eu falo em questões lexicais, estou falando do léxico da língua, das palavras, do vocábulo. Quando eu falo das questões gramaticais, estou falando das questões de regras gramaticais. E para isso elas têm que ser o quê? Contextualizadas. Eu não posso usar uma regra gramatical descontextualizada. Beleza? Eu tenho uma questão para isso aí. Está aqui, ó. Texto 1. Fundamente-se as regras gramaticais normativas nas obras dos grandes escritores, em cuja linguagem as classes ilustradas põem o seu ideal de perfeição, porque nela é que se espelha o que o uso idiomático estabilizou e consagrou. Texto 2. Gosto de dizer, direi melhor, gosto de palavras. As palavras são para mim corpos tocáveis, sereias visíveis, sensualidade incorporada. Talvez porque a sensualidade real não tem para mim interesse de nenhuma espécie, nem sequer mental ou de sonho. Transmudou-se-me o desejo para aquilo que em mim cria ritmos verbais, ou os escuta de outros. Estremeço, se dizem bem. Tal página de Fialho, tal página de Chateaubriand fazem formigar toda a minha vida em todas as veias, fazem-me reivar tremulamente, quieto de um prazer inatingível que estou tendo. Tal página, até de Vieira, na sua fria perfeição de engenharia sintática, me faz tremer como um ramo ao vento, num delírio passivo de coisa movida. Então, textozinho aí, que fala sobre a questão da gramática normativa. Aqui, regras gramaticais, como eu falei para vocês, questão gramatical. Aqui fala da questão sintacta, né, que é a mesma questão sintática. Vamos ver que a questão nos pega. A língua cumpre diferentes funções no processo de comunicação. Pessoal, isso aqui eu já venho batendo nessa tecla há bastante tempo. Então, a língua, ela cumpre diferentes funções no processo de quê? De comunicação. A função que predomina nos textos 1 e 2, estou falando da função. Destaca o como. Se elabora a mensagem considerando-se a seleção, combinação e sonoridade no texto. Coloca o foco no com o que se constrói a mensagem, sendo o código utilizado o seu próprio objeto. Focaliza o quem produz a mensagem, mostrando o seu posicionamento e sua impressão pessoal. Orienta-se no para quem, se dirige a mensagem estimulando a mudança de seu comportamento, ou enfatiza sobre o que versa a mensagem, apresentada com palavras precisas e objetivas. Olha, é uma questão gramatical? Mas eu tenho que saber as funções da linguagem. Por que eu tenho que saber as funções da linguagem? Porque é isso que a questão está pedindo. Só que ela não pediu com esse nome. Ó, a língua cumpre diferentes funções. Língua e função da linguagem. No processo de comunicação. Se eu souber essas questões gramaticais e souber a função da linguagem, essa questão aqui vai ficar facinho. Olha o que ela defende. Focaliza o quem produz a mensagem, mostrando seu posicionamento e suas impressões pessoais. Então, esse texto aqui, os dois, é um texto metalinguístico. Então, focaliza em quem produz. Ele utiliza a língua para explicar como produzir o próprio texto. Beleza? Então, letra
ser. Então, focaliza o quem produz a mensagem, mostrando o seu posicionamento e suas impressões pessoais. Não é à toa que ele diz, ó, gosto de palavras, né, para a minha eleição. Ó. Então, como ele diz aqui, gosto, impressões pessoais de quem faz o texto. Beleza? Questãozinha fácil, né? Mas que requer um conhecimentozinho de mundo. Mas que vocês vão tirar de, digamos assim, de letra. Beleza? Pedro, nosso tempo aí. Vamos dar tempo para começarmos as questões. Então, vamos dar uma olhadinha nas questões. Espero que tenha sanado essas dúvidas.